Vamos então ao momento eleitoral. Acústica nas eleições. Oferecimento Metalúrgica Schwalm, energia solar, seu projeto nas mãos de quem entende. E Famurs, é nos municípios que tudo acontece. Muito bem, são 11 horas e 4 minutos, 11 e 4. Nós temos uma chamada de Porto Alegre já em seguida aí. Temos uma mudança no quadro eleitoral em Porto Alegre, não, no estado do Rio Grande do Sul. Ayrton Lemos está em Porto Alegre acompanhando um ato. Eu quero que ele me confirme assim que possível, tá, Fábio? Já libera com ele aí. Mas eu bato um papo agora com o Dr. Luiz Otávio Bragachu, juiz eleitoral de Camaquã e da 12ª Zona. Dr. Luiz Otávio, obrigado pela vinda do senhor aqui, porque começa sempre a ter assuntos pré-eleição e assuntos que... Alguns nós vamos falar do mesmo assunto que nós falamos outra vez, mas tem assuntos novos e eu percebo do senhor e de toda a equipe do cartório eleitoral uma grande preocupação com o que diz respeito à tranquilidade do momento eleitoral, né? Muito bom dia. Bom dia, ouvintes da Acústica, é sempre um prazer estar aqui, né? A Justiça Eleitoral, falo na questão de Camaquã, né? Fez o tema de casa, digamos assim, né? Nós nos organizamos, né? A parte toda de organização das eleições está feita, está tudo tranquilo. Amanhã já começam aí as urnas para o interior e para os municípios termo, que são Arambaré, Chuvisca, Dom Feliciano e Cristal. No sábado nós distribuímos as urnas eletrônicas de Camaquã, né? Então, as cerimônias todas que se faz de testagem, de lacração, de colocação de programas, está tudo feito, foi tudo feito de acordo com os editais publicados. Está embarcado nas urnas os candidatos. Tudo resolvido. Então agora nós só estamos em compasso de espera, esperando o dia. Então o tema de casa está feito. O senhor fala que as urnas, os presidentes das seções do interior e de outros municípios começam a pegar as urnas amanhã. Eles fazem algum teste lá no local de votação no sábado, por exemplo? Como é que funciona essa entrega da urna no local da votação? Isso funciona assim. As urnas serão entregues na sexta-feira. E no sábado, os presidentes de mesa devem se deslocar até os prédios onde estão as urnas e fazer um teste. E até o meio-dia, eles têm que nos confirmar o teste realizado e o funcionamento da urna. Então, escolas e prédios públicos, onde vai ter a urna, será aberto para os presidentes chegarem com as urnas, estar lá e montar a casinha. Vai ter o secretário de prédio, que é aquela pessoa que é encarregado em ter a chave do prédio e abrir o prédio para o presidente de mesa. O secretário de prédio é o que recebe a urna. Sim. E depois, no outro dia, que faz a questão de abertura do prédio. O presidente de mesa vai lá de manhã, é simplesmente ligar a urna e conferir algumas questões ali de funcionamento, por exemplo, bateria, ver se ligou. Se não ligou, não vai iniciar nenhum tipo de programa, porque a urna já está pré-programada para só ser iniciada às 7 horas da manhã do dia da eleição. Certo. Então, mesmo que tu queira fazer com que ela funcione, ela não funciona. Sim, tem que ver se ela ligou. Ver se ela ligou, porque aí se troca já de antemão. Ou se vai lá e se resolve. Então, e nós temos urnas sobressalentes para fazer substituição onde precisar. Sim, temos muitas urnas, porque o TSE compra urnas novas e a gente vai ficando com as mais antigas, né? Esse ano nós trocamos a bateria de uma quantidade bem grande de urnas, mas eram baterias que tinham 12 anos, né? Elas aguentam muito tempo, né? Mas se fez testagem uma por uma, se rodou elas, ligou, depois instalou os programas. Essa semana, agora na segunda e na terça, nós estamos fazendo alguns testes que fazem parte do sistema de auditoria. Sim. Essas urnas, na verdade, elas estão o tempo todo sendo fiscalizadas com sistemas internos nossos de auditoria. Sim. Para que funcionou bem, não funcionou bem, não apenas ligar e não ligar, mas sim computar corretamente os votos ou não. Então, tem que ter essa cuidado. Doutor Luiz, só me dá um minutinho, doutor Luiz Otávio. Sem problema. Eu estou com a Ayrton Lemos em Porto Alegre. Há uma alteração aí, uma mudança e uma posição agora que a Ayrton Lemos traz ao vivo, direto de Porto Alegre. Ayrton, muito bom dia. Muito bom dia, Fábio, os ouvintes da Acústica FM. Eu falo ao vivo aqui de um hotel na Zona Norte de Porto Alegre, onde há instantes a candidata ao Senado pelo Progressistas, a comandante Nádia, renunciou à candidatura
e disse que vai apoiar a candidatura de Hamilton Mourão ao Senado. Fábio, só vamos retirar daqui que ela está gravando um vídeo neste momento com o senador, né, para divulgar esse apoio. Ela que fez duras críticas à esquerda e disse que tomou essa decisão a partir de uma pesquisa em que se dava Olívio Dutra em primeiro lugar e que esses votos, esse percentual que a comandante Nádia tem, seriam imprescindíveis para que houvesse uma vitória da extrema direita, da direita, né, desse campo conservador aqui no estado. Ela fez duras críticas também, chamou a atenção aqui na coletiva, a Ana Amélia Lemos. Ela disse que a Ana Amélia hoje não representa a direita e que é uma candidata de centro-esquerda, a comandante Nádia. O Hamilton Mourão agradeceu o apoio da vereadora aqui de Porto Alegre, ela que é comandante Nádia, é vereadora, agradeceu esse apoio e aqui neste momento eles já estão gravando vídeos para divulgar essa aliança, né, só para o Senado, né, do PP com republicanos do Hamilton Mourão. Lembrando que a candidatura de Luiz Carlos Reins permanece, ele chamou a atenção que ele não esteve presente, mas ela sustentou, Fábio, que essa decisão foi tomada principalmente em relação a essa pesquisa interna que a agência MUB, que coordena a campanha, que faz as peças publicitárias e cuida de toda a estratégia da campanha da comandante Nádia, analisou, né, que o cenário ideal seria ela renunciar a essa candidatura, né, e apoiar Hamilton Mourão, embora o prazo seja curto. Eles já estão gravando esses vídeos aqui nesse hotel da Zona Norte de Porto Alegre para já sair divulgando. Durante a fala, de mais ou menos uns 40 minutos com a imprensa, eles negaram também uma pergunta que eu fiz em relação ao desperdício de dinheiro nessa campanha, em função de não ter se unido antes, né, Fábio, que poderia haver essa coalizão já lá no início. Eles negaram que há um desperdício de dinheiro público. E também uma pergunta do Correio do Povo em relação àqueles 600 mil reais para quitar despesas do Partido Progressista nessa campanha. Eles negaram que isso não ocorre, vai ser um apoio espontâneo. A comandante Nádia, que defendeu a família, também criticou a ideologia de gênero e também fez várias críticas ao Olívio Dutra, ela que foi policial durante o governo Olívio Dutra, usou vários exemplos da conduta da segurança pública, da cúpula da segurança pública na época do governo petista, e fez duras críticas dizendo que é a verdadeira, que o Mourão e ela são os verdadeiros representantes da direita nesse espectro, né, ao Senado. Então, agora, com o apoio ao Hamilton Mourão, oficializado aqui nesse hotel na Zona Norte de Porto Alegre, Fábio. Muito bem. Aí, o Ayrton Lemos, eu estou conversando com o juiz eleitoral da 12ª Zona aqui em Camaquã. Agora, interrompi a entrevista para te atender, porque eu sei que o assunto é importante. No Jornal da Acústica, então, você entra com mais informações, tá bem? Exatamente. Daí eu entro com o material completo, com a fala dos dois, tanto do Mourão, né, quanto da Nádia, a vereadora da capital. Muito bom. Obrigado, Ayrton Lemos. Um abraço. Um abraço. O assunto é de relevância, mas eu queria fazer uma pergunta ao doutor Luiz Otávio. Por exemplo, a candidata, nesse caso, renuncia, mas as urnas todas já estão embarcadas, a gente chama assim, embarcado todos os candidatos. Agora, o nome dela, o número dela está na urna já, né? Tá, e se ela porque essa questão de renunciar, ela pode ser uma renúncia, digamos assim, formal, ou informal. Certo. Ela pode ir lá e realmente apresentar lá no TRE a renúncia da candidatura, ou ela pode não fazer nada disso. Ela tentar conduzir os seus eleitores para votar numa outra pessoa, mas sem uma renúncia formal. Aí ela vai ter uma redução, obviamente, de votos dela. Certo. Né? Se ela renunciar, os votos são considerados nulos. Certo, é isso que eu ia perguntar. Se daqui a pouco eu vou lá e voto nessa candidata lá na urna, vai ser computado para ela, porque já está os votos embarcados. Se ela oficialmente renunciar, se ela
oficialmente renunciar, os votos são nulos. Né? Se a renúncia é apenas em termos de apoio a outra candidatura, tipo assim, não vote em mim, vote no fulano, né? Mas sem a renúncia formal, vão ser computados como válidos e vão ser atribuídos a ela. Eu não sei, mudou a questão da soma de votos nulos e brancos, né, para a questão do coeficiente eleitoral. Eu não sei bem como é que fica nisso, porque isso não tem coeficiente na questão do senador, né? É voto direto no candidato. A eleição para senador é majoritária, né? Nem voto de legenda para senador vale, né? Eu acho que não. Não, assim, põe no candidato. É que não existe mais de um candidato por partido para senador. Não dá. Então, o voto a gente chama de eleição majoritária, quer dizer, não são vários candidatos para o mesmo cargo, é um candidato único. Né? E aí vence o que tiver mais votos. Nesse caso, né, no caso para governador e presidente, segundo turno, se não chegar aos 50%. Certo. Bom, nós estamos falando da preparação das urnas, todo testado, os presidentes de mesa pegam agora amanhã as urnas do interior e de cidades vizinhas, sábado entregas de Camaquã, é isso? Na verdade, assim, a empresa que transporta as urnas vai entregar no prédio. O secretário de prédio que vai estar lá para receber a urna. Vai chegar e vai deixar lá, sem problema. No outro dia que o presidente de mesa vai entre 7 horas da manhã e meio-dia, ele deve comparecer lá para fazer essas testagens. E nos retornar que está tudo ok. Certo. Que é para a gente poder ter tempo de se antecipar. Ok. Provavelmente, por quê? Porque o transporte da urna é feito num caminhão. Isso é um material eletrônico. Daqui a pouco, no chacoalhar da viagem, ele já chega com algum problema. Então a gente faz esse teste prévio para que no dia da eleição a gente não corra esse risco. Já se resolve antes, né? Quanto mais cedo, mais rápido fizer o negócio. Bom, momento da eleição. Eu acho que essa parte de preparação já está bem ok. Momento da eleição, doutor Luiz Otávio. O senhor estava dizendo aqui no intervalo a grande preocupação com as pessoas respeitarem o ato de votar, respeitarem as pessoas que estão cuidando da votação, que eu acho que isso é uma coisa que todos nós queremos que isso se surja tranquilo, né? Na verdade, assim, eu comparo uma eleição como um jogo de futebol. Né? Aqui para Camaquã seria um Grenal. Né? Então, assim, durante o jogo, a emoção faz com que as pessoas percam um pouco da racionalidade. Né? Então, no estádio, as pessoas brigam, os jogadores brigam. Às vezes, pessoas da mesma família brigam. A mesma torcida briga, que aconteceu no Grêmio. Então, assim, até entre a própria torcida. Né? Então, assim, qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação e a nossa ideia aqui de salientar sempre, entende? Em primeiro lugar, você pode ter todas as reservas de opinião com relação aos ministros do Supremo, ao presidente do TSE. Pode ter o que o senhor quiser. A senhora, olha, não gosto, acho isso, acho aquilo, sou a favor disso, sou a favor daquilo, ok. Mas quem vai estar lá na sessão de votação não é o presidente do TSE. É um cidadão igual a você, que está no dia trabalhando. No dia que todo mundo está de folga, ele está trabalhando, e de graça. E ele não está ali porque ele quer, porque ele tem uma bandeira política. Ele está ali porque ele foi convocado para fazer aquele serviço. Por quê? Porque sem mesários não sai eleição. E essa convocação tem que ser rigidamente cumprida. Então, assim, essa pessoa, em primeiro lugar, essa pessoa que vai estar lá na sessão de votação, coordenando a eleição, ali os votos, é uma pessoa da comunidade, muitas vezes é o seu vizinho. É a pessoa com a qual o senhor toma chimarrão de vez em quando, ou a pessoa que o senhor passa na rua e cumprimenta. Ele não é seu inimigo e ele não é o presidente do TSE. Então, se você tem enormes reservas com o TSE, se você acha que a urna eletrônica não é segura, assunto que eu não pretendo entrar aqui, qualquer coisa não vá descarregar em cima do presidente de mesa e do mesário. Ele não tem nada a ver com isso. Ele é uma pessoa que no dia da eleição está trabalhando para que a eleição possa acontecer. Sim. E digo isso por quê? Né? Porque esse ano nós temos um ponto assim que foi elevado como se fosse o Everest, né? Que é a questão do celular na hora da votação. Né? Parece assim que se inventou uma trama diabólica. Né? O que acontece na história do celular? Em 2009,
portanto, há 13 anos atrás, foi aprovada uma alteração da lei de eleições que proíbe o uso de aparelhos de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras dentro da cabine de votação. 2009. Isso é de 2009. Artigo 91A da Lei 9504. Se você quiser, bote no Google ali, artigo 91-A da Lei 9504. Essa alteração é de 2009, 13 anos atrás, certo? Ela foi instituída pelo Congresso Nacional, pelos deputados e senadores, não foi pelo TSE. O que aconteceu agora esse ano foi que foi feita uma consulta ao TSE sobre a possibilidade de usar telefone celular na cabine de votação. E o TSE respondeu que, conforme a lei diz, não pode. Então, não foi a Justiça Eleitoral que inventou isso. Isso já está na lei há muito tempo. Dependendo de quem faz a pergunta, de quem responde, já há essa coisa, foi o fulano lá, o juiz tal. Isso já está na lei, entende? Ninguém está inventando isso agora. Essa informação, doutor, desse negócio, porque aí é um problema do fake news. Isso é um fake news que aconteceu para mim. Mandaram dizer, olha, TSE proíbe de celular. E aí eu fui atrás dessa informação. Olha, eu pesquisei durante alguns minutos até achar esse negócio de 2009. Mas 2009 já proibia máquina fotográfica, câmera. O celular não fazia parte da nossa vida como faz hoje. Que tu não sai sem o celular. E o importante é tentar explicar para as pessoas assim, ó, por que isso aqui foi colocado na lei. Entende? Por quê? A gente acha que voto a cabresto é uma coisa do passado, né? Voto a cabresto significa o seguinte: uma pessoa que tem poder político ou econômico exige que os seus subordinados ou dependentes votem em um determinado candidato. No mundo moderno de relações interpessoais, ninguém mais é livre completamente. Então, você é empregado de uma empresa. Se o patrão da sua empresa quiser escolher um candidato porque esse candidato representa melhor os interesses da empresa dele, ele certamente vai querer convencer os seus funcionários a votar naquele determinado candidato. Se você é funcionário público do Estado do Rio Grande do Sul, do município, né, e essas estruturas são estritamente partidárias, obviamente, né, que o prefeito vai ter interesse que os funcionários do município votem naquele candidato do partido dele que está concorrendo à eleição. Eu não estou falando de ninguém aqui, eu estou falando isso em termos gerais para que as pessoas entendam. Né? Se você tem uma empresa e essa sua empresa presta serviços para uma outra empresa, essa outra empresa escolher um candidato, ela vai querer que todas aquelas pessoas que vendem serviços para ela votem naquele determinado candidato. Vamos colocar aqui o Fábio Renner, né? A rádio. A rádio tem interesse econômico, ela precisa vender comerciais, ela precisa se sustentar, precisa ter clientes. Né? Aí, se a gente puder fotografar em quem a gente está votando, tá, pode tirar foto. Nunca mais ninguém vai votar em quem quer. Por quê? Porque aí o que vai acontecer? Eu sou dono de uma empresa, eu tenho 30 funcionários, eu quero eleger o candidato tal. Eu vou dizer para os meus funcionários o seguinte, ó, amanhã eu quero a foto do voto de vocês. Se vocês não votaram no fulano, vocês estão na rua. Se você é funcionário público do município ou do estado, o prefeito no outro dia vai dizer, vem cá, eu quero a foto do teu voto. Se tu não votar em quem eu te pedir, tu vai ser transferido lá pro não sei aonde, tu vais perder uma FG, tu vai isso, tu vai aquilo. Se eu, por exemplo, eu sou uma grande empresa que tem um contrato grande de publicidade com uma rádio, eu estou usando teu exemplo para trazer para as coisas do dia a dia. Aí o dono da empresa, Fábio... se os teus funcionários não votarem na empresa tal, eu não contrato mais contigo. Ou tu só faz propaganda para a esquerda ou para a direita. Aí, senão... Então, assim, ó, se a pessoa puder tirar foto do seu voto, ela nunca mais vai votar em quem quer. Então, as pessoas às vezes dizem assim, não, eu quero tirar foto porque eu quero provar que o meu voto foi para o candidato tal. Isso é um tiro no pé, porque nesta eleição tu vai votar no candidato que tu quer, na próxima tu já não vai votar mais. Se isso se disseminar, na próxima eleição tu vais votar em quem te manda. Eu acho que o voto é sigiloso. Tem uma gabine, há anos eu me lembro da tal da gabine fechadinha, assim, que é de papelão, mas tu fica ali atrás, tu vota em quem quer. É super transparente, porque às vezes eu sou constrangido a dizer que eu voto num candidato porque é da minha equipe de trabalho que fica me induzindo.
Mas na hora de votar, eu voto quem quiser. Exatamente. Até para isso, né? Pô, aqui os colorados dizem que eu só tenho que falar em colorado, mas eu sou gremista. Aí na hora de votar, eu vou votar no Inter. Não, eu voto no Grêmio. Eu sou... Porque tu tens essa garantia de que o teu voto é secreto. Tu não vai sofrer consequências por causa da tua escolha. Exatamente. Então, eu acho que é importante isso. Não pode votar. Bom, mas aí eu tô com o meu celular, doutor. Agora mesmo de manhã, uma ouvinte aqui perguntou, Fábio, eu perdi meus documentos. Tá? Fiz o BO. Vou pra urna, vou levar o meu e-título lá, que tá lá no meu celular. Bom, tudo isso eu posso até a hora de votar, até a hora de chegar na mesa com o meu celular. Isso. Não, aí o que acontece, né? Então... primeiro lugar, né, essa questão de que o presidente de mesa que está ali, ele está cumprindo a lei, ele está cumprindo ordens. Todos cumprem ordens, eu cumpro ordens, todas as pessoas cumprem ordens. De uma coisa feita em 2009. Sim, mas o que eu digo é o seguinte, ninguém está isento de cumprir ordens. E o presidente de mesa e os mesários que estão ali estão cumprindo ordens. Eles têm responsabilidade sobre o que está acontecendo ali. Então, eles estão cumprindo ordens, não estão fazendo aquilo ali porque eles são partidários do candidato A ou do candidato B. Exatamente. Eles estão fazendo porque é obrigação deles fazer aquilo ali. Bom, concordo. A pessoa chega lá, óbvio, todo mundo usa celular. Todo mundo tem celular. Aí a gente não larga mais essa maquininha do demônio, né? Ela te cerca, ela não te dá folga um segundo. Nada. Onde quer que tu esteja, as pessoas te encontram. Então, mas tudo bem, né? É uma dependência hoje em dia de todo mundo. O que acontece? Tu vai chegar lá, né? Tu tem o e-título ali, ou às vezes tu tem carteira de motorista no telefone. Sim, Tu vai chegar, vai te apresentar para o presidente de mesa, ou ali para os mesários, vai te identificar, eles vão fazer a biometria ali e tal, né? Mesmo que tu não tenha ido no cartório fazer a biometria, o TRE importou do Detran e da Secretaria de Segurança Pública os dados pessoais que eles têm já em biometria. Sim. Então a impressão digital da pessoa vai estar ali. Digo, como é que a minha impressão está na urna? Está na urna porque houve um intercâmbio de arquivos. Ninguém botou de propósito, mas é ninguém fraudou aquilo ali. A gente importou para que a identificação das pessoas seja mais eficiente. Concordo. Né? Bom, aí ele vai chegar, aí o que vai acontecer? Olha, o senhor vai votar, o senhor coloca o seu telefone ali. Esse ali é o seguinte... recomendou isso ao presidente? Todos. Isso é recomendação que está aqui, ó. Aí, ó. Esse aqui está todo amassadinho porque está no meu bolso, mas isso aqui é uma recomendação do TSE, que foi estritamente passada para os presidentes de mesa nas reuniões que se fez. Vai ter um cantinho ali. Esse cantinho é o seguinte, a sessão de votação é um lugar que não tem trânsito de pessoas, entra um eleitor de cada vez. Os fiscais, eles podem ficar ali dentro, mas eles ficam num canto, eles não ficam passeando ali no meio. Então, num canto da peça tem a cabine de votação. No outro canto da peça vai ter uma mesa com uma caixinha, onde a pessoa vai botar seu celular. Do local que ele está votando, ele vai enxergar, ele vai virar para o lado e vai enxergar o celular dele ali. Ninguém vai chegar perto do celular dele. Ninguém vai tocar no celular dele. Os mesários estão proibidos de manusear o celular. Ele pegar o celular. O eleitor vai largar o celular ali aí ele vai se dirigir para a votação. Não tem problema dele ir com o celular. Ele não pode entrar na cabine de votação com o celular. Então, e essa caixinha vai ficar num lugar tranquilo, o eleitor vai estar enxergando ali, ele mesmo vai largar, essa caixinha não vai ficar num local onde tenha trânsito de pessoas, não há o menor risco de alguém subtrair o celular dele. O eleitor não vai cair no chão porque ninguém vai tocar no celular dele, ninguém vai manusear, ele vai colocar ali, vai votar e vai embora. E aí eu já aproveito o gancho para dizer o seguinte, não levem a cola no celular. Entendi. Tá? Então, assim, ó, primeiro, façam a cola. Nós temos 5 votos para dar. Isso vai dar a maior confusão do mundo. Tem que levar num papelzinho. Tem que levar num papel. E candidatos mudaram de número de uma eleição para outra. Né? E eu falo especificamente do candidato do presidente Bolsonaro, que na outra eleição era 17, agora é 22. Sim, houve uma troca de partido e, obviamente, o número dele. O que acaba acontecendo é o seguinte, se a pessoa chegar lá e digitar 17, não vai aparecer foto de ninguém. Sim. Porque não tem candidato 17 esse ano. Sim, é que a gente memoriza daqui a pouco na eleição antiga, né? Então é isso que eu estou dizendo, né? Antes de sair de casa, não guarde as coisas na memória. Daqui a pouco a memória vai enganar a gente. Escreva no Hoje, papel. Procura atualmente qual é o número que o candidato pertence. Até deputados também. Eu conheço uma pessoa que trocou de partido e o número dele dela é exatamente diferente do que era, completamente diferente do anterior. Então, assim, é importante levar isso escrito num papelzinho, né? Para poder. E chegue lá e copie, não é feio.
colar na eleição não é feio, não tem problema. Então vá lá. E aí o que acontece? Não leve isso no celular, porque o celular você vai ter que largar. Então leve num papel. Leve ele num papelzinho. Desculpa, mas cola aqui. Tá, o doutor já está bem claro. Então ninguém vai mexer no teu celular, tu vai deixar o teu celular e vai levar 1 minuto e pouco a votação. Me diz uma coisa, tem tempo para ficar na urna? Não tem, mas assim, nós temos uma preocupação de que as pessoas... Claro, ninguém vai ficar contando o tempo. Né? Sim. Mas o mesário ali, através do terminal do mesário, ele tem como saber em que voto o eleitor está. E isso eu já digo antes, porque se ele vai saber em quem eu estou votando. Não. Para o mesário aparece assim, eleitor votando, cargo, deputado federal. Aí quando ele dá o confirma, aí eleitor votando, cargo, senador. Não, ele não sabe em quem você está votando, mas ele sabe em que parte do voto você está. Por quê? Porque aí se a pessoa tranca, ele pode vir cá, o senhor agora está votando para tal candidato, são tantos números. É porque é uma confusão, né? Agora inicia deputado federal com 4 dígitos, deputado estadual com 5. Mas daqui a pouco tu vai com a cabeça lá, mas eu quero eleger o presidente. Onde é que está o presidente? Daqui a pouco o cara erra os votos nessa ânsia. O presidente é o último, né? A candidatura ao presidente é o último. Essa ânsia que eu acho assim, eu digo assim, podia ser o contrário, né? O cargo aparentemente mais importante do Brasil é o presidente, depois o governador, mas não inverte o negócio. Não me perguntes quem é que inventou essa ordem, porque eu também não sei. Tá bom. Mas assim, então leve por escrito, leve lá os seus candidatos por escrito, né? Então o mesário vai poder ajudar só nesse ponto. Tá, mas eu sou um vovô, 80 anos, não enxergo direito, mas eu estou levando a minha neta junto comigo para me ajudar a votar. Como é que fica isso, doutor Chu? Não, isso é assim, em primeiro lugar, a pessoa que acompanha tem que ser maior. Não pode ser menor. Tem que ser maior. Não pode ser a criança, não pode ser criança. Tá, As crianças, inclusive, têm recomendação expressa de que elas devem sentar numa cadeirinha ali, né? Mas não pode acompanhar. Quem acompanha é o maior. A pessoa tem que ter ou dificuldades de locomoção ou algum tipo de deficiência, né? No caso, a pessoa não consegue enxergar. Não é deficiência naquele sentido padrão de deficiência permanente. Sim. Né? A pessoa, eu não enxergo mais. Eu não consigo ver a foto, se a foto está certa ou não. Ou eu tenho um problema de mobilidade de mão, assim, né? Eu tremo com a mão. Isso. Aí o que acontece? Ele vai dizer isso para o presidente mesa, o presidente mesa vai autorizar que entre um maior junto com ele para ajudar no voto. Ok. Certo? Isso é registrado Esse maior na ata. Tem que ser... tem que estar com documento de identidade. Sim, o acompanhante tem que estar com documento de identidade. Isso vai para Isso vai na ata. Vai constar que o eleitor tal, título tal, votou acompanhado da pessoa tal. Né? Porque tudo a gente vai registrar em ata. Eu acho interessante isso assim, porque eu tô comungando aqui com o pessoal, doutor Luiz, há muito tempo, de que vote. A pessoa que já perdeu, já não tem aquela obrigatoriedade de votar, para mim, é um desserviço que fizeram. Não fazia as pessoas votarem, porque quem é aposentado, quem é trabalhador rural, são os mais velhos, e essa turma parece que fizeram o seguinte: dispensaram você de votar, mas tu tem uma vida inteira para participar da vida das pessoas. Eu fico com pena das pessoas assim, eu não vou votar, não sou mais obrigado a votar, o cara com 60, 70 anos. E no Brasil, na cultura ocidental, né, existe uma cultura de despejo, de dispensa dos idosos. Olha. Né? E o idoso é uma pessoa com uma experiência que o jovem nunca vai ter. Né? O que aquela pessoa tem de experiência só vivendo para tu conseguir acumular. Então, geralmente são pessoas que têm vivência, que eles já têm... Eles têm mais paciência, eles têm mais calma, eles não têm aquele ímpeto de chegar e de sair. São pessoas geralmente mais tranquilas, são pessoas que já viveram aquela situação. Né? Então, são pessoas, muitas vezes, a experiência traz uma sabedoria para as pessoas. E no nosso mundo isso é descartável. Mas eu faço o contrário aqui. Olha, se eu tiver que carregar, ou carregar não posso carregar porque é condução de voto. Mas se eu puder induzir que a família pegue aquela pessoa e leve para fazer a votação, faça. Mas eu vou pedir um intervalinho aqui rapidinho do comercial. E tem uma pergunta que eu achei interessante. O Luiz Fernando Pérez pergunta aqui sobre o horário de votação. Então, logo depois do intervalo, a gente já traz a resposta. 11h41, esse é o programa Primeira Hora, e nós estamos batendo um papo aqui com o Dr. Luiz Otávio Bragachu, ele que é juiz eleitoral da 12ª Zona. Estamos alguns assuntos aqui, nós já antecipamos no bloco anterior, mas eu tenho alguma pergunta. Horário de votação, Dr. Luiz Otávio,
Alguma alteração para anterior? Inicia 8 da manhã Inicia às 8 até às 5. e sem interrupção, não tem hora de almoço. Não tem hora de almoço. Eu tô achando que esse ano, como o ano anterior, da eleição lá de 2018, eu acho que não precisa todo mundo muito cedo para votar, né? Eu acho que poderíamos distribuir ao longo do dia, né? Geralmente tem alguns horários que são o pico, né? A arrancada da manhã, entende? O pessoal geralmente busca bastante para votar de uma vez e resolver a sua vida, né? Mas vai estar aberto o dia todo, né? Então, se você chegar, tiver muita gente, volta mais tarde. Geralmente o pessoal prefere o horário da manhã para votar, né? De manhã que o pessoal tem mais procura. Depois de tarde as coisas se acalmam. Vota para ficar livre. Eu geralmente voto às 4h30 da tarde. Bom, mas aí, tá, foi boa a tua pergunta. Eu vou lá 4h30 da tarde na urna ali no Alvorada, que é cheio de gente. E bateu 5 horas, eu tô na fila. Como é que funciona? A gente distribui senhas para quem tá na fila. Ah, tá. E aí aquelas pessoas que estão na fila terminam de votar, sem problema nenhum. É só para evitar o desgaste. Daqui a pouco chega lá na fila, a gente tem bastante gente. Por aí, demorando uma hora, reclama, né? Eu entendo essas coisas, entende? Eu gostaria só que as pessoas também nos entendessem um pouco. Nós estamos lidando com uma situação assim que toda a população, todos os eleitores do Brasil vão votar. É uma quantidade muito grande de gente. Né? A gente tem diminuído as sessões de votação, diminuído os lugares, né? Aglutinado, porque para ocupar menos mesários, né? Porque cada mesa tem 5 elementos, né? Então tu tem que convocar mais gente. Então a gente tem encolhido, né? Para o segundo turno mesmo, a gente já vai ter uma pessoa menos em cada mesa. A gente procura ocupar menos as pessoas. Não, daqui a pouco ali na associação comercial, eu me lembro que tinha uma mesa. Quer dizer, tu abre a sessão, né? Abre o lugar, quer dizer, daqui a pouco aglutina em outros lugares para diminuir o número de gente envolvida, né? Diminuir o prédio, estruturação de prédio. A gente tem tentado fazer isso. Faz com o quê? Faz com que tenha mais gente em cada urna. Certo. E aí com isso, às vezes pode ter, não, mas tudo bem, leva um chimarrão lá, já aproveita para conversar com os conhecidos que estão na fila lá e tal. Vamos tentar levar esse dia com leveza, sabe? Porque a gente vem passando por tanta coisa, né? Teve pandemia, vivemos uma situação de crise econômica mundial, né? Não estou falando do Brasil, vive-se uma crise mundial, entende? Então, vamos tentar, sabe, não transferir todas essas nossas angústias para o dia da votação. Nós estamos escolhendo quem vai nos governar pelos próximos 4 anos. Pergunta do Cláudio Costa aqui, que diz o seguinte: caso ele veja alguma coisa errada, alguém fazendo alguma coisa, transportando eleitor, fazendo, como é que chama, boca de urna, a quem uma pessoa pode denunciar? Como ele se denuncia? Bom, assim, nós vamos ter núcleos estabelecidos nos 5 municípios. Aqui em Camaquã vai ser no cartório eleitoral. Eu posso ligar para o telefone? Como é que funciona isso aí? Pode ligar para o telefone, eu só não tenho... Tá, mas eu preparo, amanhã de manhã eu trago os telefones. E nos outros municípios também terá um telefone? Nas câmaras de vereadores, nós vamos estar com núcleos estabelecidos nas câmaras de vereadores. Nesses núcleos, nós vamos ter mais ou menos umas 10 pessoas, né, oficiais de justiça, servidores da justiça, pessoas da comunidade, que vão se deslocar, técnicos de urna, né, que vão dar os apoios nas localidades. Então, se você pode ir procurar lá e fazer a denúncia lá, se quiser. Tem o Pardal, que é um sistema aquele de denúncia eletrônica via celular, né, que a pessoa baixa no seu telefone ali, pode fazer a denúncia, tira a foto ali e encaminha pelo próprio Pardal. Né? Se tiver policiamento ostensivo de rua, pode fazer a denúncia também para a Brigada Militar, 190. Né? Nos locais de votação, quem comanda, na verdade, é o presidente mesa, então a Brigada Militar entra, ou em princípio apenas a pedido do presidente de mesa, né? O presidente de mesa, naquele momento, ele é a autoridade ele é o chefão do pacote, né? Ali, né? Do entorno. Então, ele é o... Por quê? Porque nesse tipo de momento, tu precisa ter uma pessoa que tome a rédea das decisões. Nós não podemos ter muitas pessoas decidindo, porque aí acaba que não se encontram, né? Bom, só para repetir um assunto que nós já falamos, mas eu li uma matéria hoje de manhã, doutor Luiz Otávio. Lei seca, inclusive vários estados aqui, 5 estados, Paraná, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Rio Grande do Norte, Roraima, Ceará, Amazonas e Acre tem anunciado proibição de venda de bebida. No Rio Grande do Sul não tem esse problema. Não,
isso é o seguinte, né? Vamos colocar as coisas assim nos seus exatos termos. Existe uma lei que proíbe a venda de bebida alcoólica na véspera e no dia. É uma lei antiga, né? E tem aquela questão da lei que pega e da lei que não pega, né? Essa é uma lei que aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, a gente entende que ela era de um contexto histórico diferente do nosso contexto atual. Entende? Essa é uma lei, se não me engano, da época do regime de 64, que tínhamos uma intervenção estatal grande em cima da... As eleições eram controladas, as pessoas eram controladas. Eu entendo que não se precisa mais disso. Sim. Né? Não vai haver um tumulto porque teve um bar que teve aberto, porque teve um show que teve aberto, porque teve... Né? As pessoas vão lá, vão no show, no outro dia vão lá. É. Claro, o cara que é mesário tem que estar às 7 horas da manhã lá. Esse está cumprindo o compromisso. Esse aí está com compromisso no dia seguinte, mas o resto da população me parece que não tem problema. Então tá, vestimenta. Posso ir de bermuda votar? Sem problema nenhum, não tem restrição. Não, que não mais tem. assim? A gente só pede assim, em questão de respeito às outras pessoas que estejam lá, que não vão sem camisa, entende? Ah, não, isso não. Não vão sem camisa, entende? Posso ir vestido com a camiseta do meu candidato? Pode ir com todas, pode ir adesivado, só com os olhos de fora, não tem problema. Entendi. A manifestação individual do eleitor é totalmente livre. O meu carro pode estar com as bandeirinhas do meu candidato e eu transitando na cidade? Não tem problema, não pode ter carreata, né? No caso de vários eleitores não podem se aglutinar numa esquina, né? A pessoa pode manifestar a sua posição, mas não aglutinar e começar aquele sistema de propaganda. Posso fazer uma propaganda no Facebook do meu candidato no sábado para domingo? Você pode dizer em quem você vai votar, mas as propagandas oficiais de eleição não podem. Né? Tá. Uma pessoa, sabe que hoje eu vi uma outra notícia? Tipo assim, eu crio uma pesquisa no meu Facebook. Isso, cara, eu não tinha me dado conta, né? Mas isso é proibido. Isso pode dar penalização pra gente. Porque né? pesquisas eleitorais têm regramento específico. E é importante entender por que isso. A pesquisa... Olha o que aconteceu com a comandante Nádia, que vocês acabaram de divulgar. Sim. Em razão de pesquisas eleitorais, ela desistiu da candidatura dela para apoiar um outro candidato. Certo. Então, o que acaba acontecendo? A pesquisa forma opinião. Ela forma opinião. E agora está se batendo, está se falando bastante em televisão sobre o tal do voto útil. Então, assim, no momento que tu faz uma pesquisa que não tem critério científico nenhum, não tem nada. Tu induz as pessoas a um determinado sentido ou no outro. E isso é proibido. Eu me manifestei essa semana no Facebook porque eu acho o seguinte, inclusive a pesquisa eu posso induzir a que público eu quero, a que salário que eu quero, a que sexo que eu quero, para tentar responder o que eu queria. Eu digo, não adianta, é uma pesquisa quando tem interesse, né? Quando é a rádio que não tem interesse em fazer uma pesquisa, aí tem que ser uma coisa generalizada. Agora, partido, vou fazer uma pesquisa para alguém, eu quero que canalize para o meu candidato para mim anunciar. O meu candidato é o vitorioso. É que mas na não questão pode ser assim, é que na questão da pesquisa é o seguinte, você vai lá e contrata o Instituto de Pesquisa. O Instituto de Pesquisa ele tem um nome para zelar, começa por aí, né? Sim. Segundo, tu podes estar, olha, eu quero que vocês pesquisem isso. Só que quando tu faz os relatórios da pesquisa e isso tudo tá disponível ao acesso, ali diz faixa etária das pessoas, né? Tem que dizer qual é a idade das pessoas entrevistadas, qual é o sexo, qual é a fatia econômica de salarial. Então, a pesquisa pode dizer isso ou pode dizer aquilo, mas ela vai obrigatoriamente dizer quem ela entrevistou e que perfil tinham essas pessoas, em que região do Brasil foi feita. Né? Então, isso faz com que, claro, a pesquisa é manipulável, mas se tu tem acesso aos dados dela, para dizer, olha, essa pesquisa deu esse resultado porque o público entrevistado era esse. Mas deixa eu fazer uma colocação aqui rapidinho, que eu estou com o tempo estourado. O João Lucas pergunta aqui, pessoas que não fizeram biometria, pode votar? Sim, ela tendo já feito o título de eleitor antes da biometria, não tem problema nenhum, porque o nome dela vai estar na urna. Vai estar na urna, a gente já está lá. Vai estar na urna. Se usa a biometria, ou seja, basta põe o dedão na urna ou não, dependendo se eu estou cadastrado. Só deixa eu fazer um parêntese aí. Teve municípios que foi feita a biometria por inteiro. Sim, tem Nesses isso. que foi feita a biometria por inteiro, os títulos antigos foram todos cancelados.
Camaquã, nós não fizemos a biometria por inteiro. Sim. Esses continua tudo, os antigos e os novos estão valendo. Chuvisca, Cristal, Dom Feliciano e Arambaré, se não me engano, os 4, foi feita a biometria por inteiro e a partir para tu poder zerar o negócio, tu tem que cancelar. Certo. E aí o pessoal depois procura e refaz. Pergunta aqui, eu achei muito interessante, a Marlene aqui, me pergunta o seguinte: tenho síndrome de Reno, a ponta dos dedos não passa na biometria por falta de circulação. O que os mesários irão fazer para mim votar? Só levar um documento com foto, eles vão identificar a pessoa pelo documento com foto, vão procurar no caderno de votação, aí tu coloca ali, se o equipamento não reconhecer na 4ª vez, tu habilita a votação, a votação Marlene, sem biometria. Tem que votar. Eu tenho dificuldade nas minhas... como é que chama aqui? A digital? Em alguns dedos, tem gente que eu vou fazer aquele certificado eletrônico, certificado digital, tem dedos que não funcionam. Impressionante, né? Então não há preocupação, Marlene. Se tu tá apto a votar naquela mesa, vota sem nenhum problema. E o pessoal tá lá para ajudar também, né? Sim, e outra coisa, antes de ir, você pode entrar no site do TRE e confirmar qual é a sua sessão de votação, se está tudo ok, se o título está certo, se tem alguma coisa pendente, inclusive aonde até pode pegar o número do título de eleitor ali, de repente te bota no seu celular ali, salva ali. Então não tem problema. Documento com foto e se dirige à sessão lá, está resolvido. Eu vou tentar aqui, o pessoal está fazendo muitas coisas aqui, pedindo para mim oferecer lista de votação, onde vota, essas coisas. Realmente não dá para tudo aqui, mas eu vou tentar dentro do possível. Amanhã, vamos dedicar sexta-feira, para a gente poder esclarecer bastante coisa, inclusive trazer uma foto de uma cédula, tentar explicar para o pessoal aqui. O pessoal quer muita coisa sobre... Se tu quiseres, se vocês quiserem, vai ali no cartório eleitoral, a gente filma uma votação... é assim, tal, porque tem equipamentos ali para fazer isso. Mas naquela urna que tu tem lá, tá os candidatos embarcados ou não? Acho que não, porque não era para estar. Não, só por curiosidade. Eu queria tentar ver como é que eu anulo um voto, como eu voto em branco, dúvidas assim que eu tenho inclusive, tendo a urna como pano de fundo, é possível chegar lá, fazer uma matéria lá. Sim. Eu para anular voto tem a teclinha do anula. Isso. E tal. Aí se não aparecer. Então é possível, se quiser, lá o pessoal está à disposição para fazer uma matéria lá sem problema. Doutor Luiz Otávio Bragachu, o senhor me permite que eu vou ter que encerrar o programa, porque nós temos o horário eleitoral obrigatório que termina hoje, com a alegria da equipe aqui. Muito obrigado pelo carinho de nos atender e eu espero, assim, de coração, que nós, pelo menos assim, a nossa 12ª zona faça um momento de domingo uma grande festa da democracia. Na verdade, a gente é mero instrumento. Né? Nós estamos ali para as eleições acontecerem. Os nossos presidentes de mesa e mesário também. Então não dirija a eles a sua irritação e a sua inconformidade. Eles não têm nada a ver com esse negócio. Nada a ver com isso. E nós vamos tentar fazer com que a eleição seja tranquila, que nada aconteça e que as pessoas às 6 horas da tarde, 7, já possam saber quem é o seu governante ou o seu deputado, se vai ter segundo turno. Muito legal. Tá? Estamos à disposição. Obrigado.